Olá, meus amigos, minhas amigas, mais um vídeo aí de análise pré-jogo do próximo adversário da seleção brasileira, seleção africana dos Camarões, seleção que já enfrentamos em outra Copa do Mundo, quem lembra? 1994, Camarões esteve no nosso caminho e deu sorte, né? A seleção brasileira saiu, sagrou-se tetracampeão mundial. Então a gente vai partir para essa análise dessa partida aqui. O Brasil já classificado, oitavas de finais garantida, mas ainda pode correr o risco do Brasil ficar em segundo lugar. Mas de que forma? Se o Brasil perde para Camarões e a Suíça vence, né? Você sabe o que acontece com relação à classificação e muda seu adversário. Aí fica mais provável o Brasil pegar Portugal, né? Ainda não está definido qual será o adversário do Brasil. Mas vamos falar do jogo de hoje, que é a preocupação com o dia de hoje, né? O Tite resolveu mudar a equipe brasileira. Vamos mudar a tela aqui. O Tite resolveu mudar a equipe brasileira, então já divulgada a escalação, e já fez isso em outro momento e não alterou. O Brasil vai com o Ederson no gol em vez do titular Alisson, né? A dupla de zaga, Bremer e Militão, dessa vez atuando como zagueiro e não como lateral. Muita gente está achando que isso é um risco, mas não há opção. Ou você coloca Marquinhos, ou Thiago Silva, ou Militão, porque só o Bremer ainda não atuou, né? E se a questão é poupar e rodar o time, realmente a alternativa seria colocar o Militão. Muita gente pode pensar, pô, mas o Fabinho já jogou de zagueiro, por que não improvisar? Mas aí já começa a fazer um time, digamos assim, mais improvisado do que somado ao fato de ser reserva, eu acho que não é uma boa, né? Reserva, né? Seleção brasileira, quando a gente fala em reserva, às vezes tem muitos que deveriam ser titulares, né? Seguindo na escalação, o contestado Daniel Alves pela lateral direita, fazendo a vez de Danilo e de outrora de Militão, né? O terceiro lateral na posição, no terceiro jogo da seleção. O Alex Telles, que após o Alexandre sentir, entrou no lugar e deve realmente até jogar as oitavas de finais, caso o Alexandre não se recupere, né? Um lateral que tem uma possibilidade ofensiva que a gente vai falar nas próximas telas aqui. E o meio campo, né? O Fred acaba fixado como titular, né, nesse terceiro jogo, né? Causa uma certa estranheza com relação até ao desempenho do Bruno Guimarães, até para dar uma sequência, mas a gente já vai falar sobre isso. O Fabinho fazendo a função do Casemiro, esse atleta realmente precisava jogar, porque numa eventual circunstância pode até jogar junto com o Casemiro, ou fazer a lateral direita, ou eventualmente um terceiro zagueiro por dentro. E o Rodrigo na função que era do Neymar, e também já foi de Paquetá, né? Alguns também podem considerar que o Rodrigo no time titular dá um indicativo de que Paquetá é na cabeça do Tite o titular, na minha também, porque senão, se disser que é para dar ritmo e sequência para o Rodrigo, eu colocaria também o Bruno Guimarães ou também o Fred é o titular na cabeça do Tite. Acho que não. E no ataque, né, a mudança nos três setores, né, pelo lado esquerdo o Martinelli fazendo a vez do Vini Júnior, já entrou na Copa também, assim como o Antony, o canhotinho que vai jogar pelo lado direito também, no lugar do também canhoto Rafinha. Na frente, Gabriel Jesus, que já teve minutagem, essa aqui é que também cabe contestação, né? Porque o Pedro ainda não atuou e tem uma outra característica, poderia também estrear na Copa do Mundo, mas deve fazer isso no segundo tempo. Eu jogaria com o meio campo poderia ter essa opção, né? De colocar o Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro, né? Seria uma outra opção de escalação do Tite. Não parece que essa seja a ideia do treinador, nem mesmo para o segundo tempo, porém há uma esperança nesse sentido, né? Também tu poderia estar colocando o Pedro aqui nesse campinho na frente no lugar do Gabriel Jesus, né? Tem mais uma variação tática aqui, que seria, na verdade, o Everton Ribeiro jogando mais adiantado e pelo lado direito, que é como ele costuma jogar da meia direita, né? Ele faz meio que um falso ponto ali que cai para afunila o jogo, né? Cai para dentro ali de uma meia direita. E o Bruno Guimarães, que atua dos dois lados, também poderia fazer o volante pelo lado esquerdo, só para exemplificar, né? E aí tá o Pedro já de centroavante no lugar do Gabriel Jesus nessa suposição. Vamos ao time do Camarões, que poucos conhecem e viram jogar antes da Copa do Mundo, tenho certeza disso. Eu procurei assistir 4 partidas, é uma equipe que mostra algumas fragilidades que eu vou comentar aqui.
mas não deixa de ser uma equipe experiente, né? Do time titular, todos os atletas atuam fora, na verdade, só tem 2 atletas que atuam em times do Camarões, né? E que são atletas reservas, né? Tem 2 atletas na equipe titular que já vão para a terceira Copa do Mundo, né? Então vamos escalar a equipe, né? O goleiro já houve mudanças aí, já teve outro goleiro atuando, né? Então, na verdade, tá aí o Onana, o camisa 23, mas poderia ser o camisa 16, o que atuou na última partida, o Epassi, né? O lateral direito é o atleta mais baixo da equipe, né? 1,65 m. O atleta Fai, muito experiente, 30 anos, joga no mundo árabe, né? A dupla de zaga é composta pelo Castelletto, zagueiro de 27 anos, 1,85 m, joga no Nantes da França, né? Atua junto com o André Giroto, atleta com quem já trabalhei, inclusive, que foi para a França atuando como volante, joga de zagueiro junto com ele no Nantes. O outro zagueiro mais experiente, que foi para 3 Copas do Mundo, joga na Grécia, no Ares, o Nicolou, é o zagueiro que joga pelo lado esquerdo. O zagueiro, os 2 zagueiros têm boa técnica, né? Não são muito altos, mas têm uma boa velocidade. E do lado esquerdo, o Tolo, né? Que de bobo não tem nada. Canhotinho ali, o lateral esquerdo de 25 anos, joga no Seattle Sounders dos Estados Unidos, da Liga Major League Soccer. O meio-campo, se assim for, né? Repetindo o formato deles no 4-3-3, tem o Goé, né? Jogando ali na volância, né? O volante que joga no Michelin da Bélgica, né? Pode também ser o Ongla ali na primeiro volante, que joga no Hellas Verona da Itália, né? Pode ter essa diferença, né? Assim como pode ter o Koundé no meio, né? O camisa 15, assim, é mais se preocupar com a formação tática deles do que as peças, porque pode realmente haver trocas aí dessas peças no meio campo, né? O Koundé é do Olympiacos da Grécia, e o Anguissa, o outro volante, joga no Napoli da Itália, o camisa 8, né? Então, se você vê que são atletas experientes que jogam em ligas importantes, né? Meio campo formado, jogadores jogam na Bélgica, 2 na Itália e outro na Grécia, então realmente a experiência, assim, aquela questão de dizer da imaturidade dos africanos, isso aí já ficou muito lá para trás, né? E o ataque, né? O jogador que eu considero talvez o mais perigoso do ponto de vista da velocidade do drible, o Mbeumo, que é o canhotinho que joga do lado direito, né, de perna trocada, que é do Brentford da Inglaterra. Você vê, um atleta que joga Premier League, né? É um talento, esse jogador aí realmente chama muita atenção, porque ele não é só rápido e veloz, né, na questão do drible, né, individualização das jogadas, mas ele também encontra bons passes, né. Lado esquerdo é o Ekambi, né, companheiro, até vi matéria aí falando da amizade dele com o Paquetá, joga no Lyon da França. Eu particularmente não, das partidas que eu assisti, eu não achei que ele foi muito bem, eu acho que ele joga muito melhor no Lyon do que na seleção do Camarões. E ele já tem experiência, né? Um atleta de 30 anos, né? Uma boa estatura, 1,85 m, mas ele tem velocidade. Não acho que ele tem uma boa finalização e definição de jogadas, né? E na frente, talvez o principal, talvez não, é o principal jogador do time, né? O Choupo-Moting, 33 anos, 1,91 m e é veloz o cara. E joga no Bayern, já vai para a terceira Copa, e tu fala, pô, 33 anos, cara, ele termina o jogo correndo em alta intensidade ainda. É um cara a se preocupar, porque a primeira bola é direcionada para ele nas saídas de bola, faz bem o pivô, é um jogador assim que impressiona até pela a maneira como ele se dedica durante a partida, assim, veste realmente a camisa da seleção camaronesa, né? Até por ser um capitão, para dar um exemplo. Então o time do Camarões, né, nesse 4-3-3, vamos dizer assim, né, que sem bola eles acabam eles não fecham uma linha de 5 na frente da linha de 4. Dificilmente isso acontece, só quando o ataque adversário é muito demorado, né? Quando é uma bola saída da defesa, mas a transição defensiva é o ponto fraco da defesa do Camarões. Não há um grande comprometimento em fechamento dos lados, né? Principalmente se o Brasil, durante o ataque, fizer a inversão de jogo, né? No campo ofensivo, vai pegar o outro lado 2-1. O que significa esse 2-1? Vai ter 2 jogadores brasileiros contra o lateral, porque o comprometimento na transição defensiva dos ponteiros não é grande.
É claro que há uma preocupação também que se o Brasil perde a bola, tem alguém para contra-atacar o Brasil, mas o Brasil, o sistema defensivo tá impressionando positivamente, né? Tudo bem que nessa partida será outro. Essa é uma formação que eles tiveram no segundo tempo, quando eles buscaram empate contra a Sérvia, um jogo que eles impressionaram, né? Porque estavam perdendo de 3-1 e a Sérvia com a superioridade, mas entrou o Aboubakar, um atacante que joga, também vai para a terceira Copa, 30 anos, 1,84 m, você vê que eles são fortes fisicamente, mas ele fez um baita de um golaço, né? Cobertura, né? Quem pôde assistir aí, realmente, um cara que tem uma boa técnica e com a entrada dele, que é um jogador ambidestro, inclusive, eles partem para um 4-4-2, né? Aonde ficam ainda mais vulneráveis pelo lado do campo, porém o ataque deles acaba gerando uma maior preocupação, né? O Aboubakar ataca essa última linha, como a gente fala, eles tentam enfiar essas bolas, deu certo contra a Sérvia não fez esse bom estudo da equipe do Camarões para poder, não teve essa eficácia na defesa com relação a eles dessa jogada, né? Que é essa ligação direta que vem do sistema defensivo que não passa pelo meu campo. É importante dizer que o meu campo do Camarões não é o meu campo construtor, não tem articulação, falta cognição das jogadas no meu campo do Camarões, é mais força, é mais velocidade do que articulação de jogadas. Esse campinho aqui eu fiz para ilustrar o que eu vejo que esse jogo pode ser a grande sacada para o Brasil aí, né? É um jogo que o Brasil joga com dois laterais mais ofensivos, né? O Alex Telles e o Daniel Alves têm uma característica mais ofensiva do que Alexandre, Danilo ou Militão, né? É um jogo em que, principalmente pela deficiência que deve ter sido estudada pela comissão, né, da seleção brasileira em marcação pelos lados do campo, né? O Brasil vai jogar com dois ponteiros de que a gente chama de perna trocada, né? Um canhoto pela direita e um 10 pela esquerda. O Martinelli até que busca mais a linha de fundo, a profundidade do que o Antony, que também vai no fundo, mas predomina, né? Até por uma questão de característica, trazer a bola para o meio, abrir o corredor. Aí vai ser realmente, vamos ver como é que vai ser aproveitado isso pelos laterais da seleção. E tem outra situação que eu coloquei até essas setinhas no Rodrigo, que eu vejo que o Brasil com bola, o Rodrigo pode realmente vir buscar a bola, fazer uma meia, mas em determinadas jogadas de ataque, principalmente quando se desenhar o cruzamento, né, com essa subida do lateral, o Rodrigo pode tanto encostar de um dos lados para dar superioridade numérica e ser a opção de passe por dentro, né? Ou o Rodrigo pode entrar na área, ou pode não, deve entrar na área junto com o Gabriel Jesus para ser um segundo atacante, até porque fez isso como falso 9 e um atacante vindo por trás de centroavante no Real Madrid. Então o Rodrigo acaba tendo essa função, digamos assim, que exige muita dinâmica e versatilidade dele, né? Porque ele vai ter papel de meia. Eu estou exigindo aqui que ele faça também um atacante, um outro centroavante dentro da área e também possa ajudar os lados do campo, né, para poder haver essa triangulação que vai dificultar muito para a equipe do Camarões, principalmente porque ele também balança o volante que está marcando ele, que fecha a frente da área. Isso, se eles vierem com essa formação 4-3-3, pode ser que eles venham com dois atacantes à frente, aí facilita ainda mais para o Rodrigo, vai ter mais espaço, vai ter mais situações de mano a mano, né? E essa marcação que eu fiz nos dois volantes aqui no Fred e no Fabinho, é justamente para indicar que o Brasil, jogando com esses dois volantes por característica, pode liberar mais os laterais, né? Jogando até mesmo se o Camarões estiver com dois atacantes à frente. Vocês podem ver que tem até um desequilíbrio ali, né? Defensivo, o Brasil fica com uma superioridade numérica. Então, realmente é possível que os dois laterais do Brasil possam até apoiar ao mesmo tempo. Vou mudar de tela aqui. Você vê que nessa formação aí já tá o Pedro e já tá o Everton Ribeiro na equipe, né? Que é um desejo que eu tenho para esse jogo. Por que dessas demarcações, dessa ilustração no campinho? É para mostrar que o Brasil pode fazer uma rotação no meio de campo, né? Abrindo mão desse volante, né? Você vê que a setinha onde está o Everton Ribeiro com a camisa 22 é como se tivesse se adiantado, né? Um volante que se adianta, força com que o Camarões fixe volante lado a lado, dificulta um pouco mais para eles, que eles gostam, pela força física que eles têm, de ter esses dois volantes como meia direita e meia esquerda, podendo fazer o vai e vem aí ao ataque, e dessa forma centraliza mais o Fabinho. Eu vejo que aí o Brasil consegue fazer uma linha de 4 por trás do Pedro,
pode ser uma opção, né, uma variação tática interessante para o Brasil para dificultar ainda mais o jogo do Camarões. Aqui é um exemplo do Brasil sem bola, né? O Brasil sem bola joga muito bem encaixado, né? Você vê que esse desenho tático do Brasil encaixa no desenho tático do Camarões, né? Volto a dizer, ele jogando apenas com um jogador de centroavante, né? Ou apenas o Choupo-Moting, não atuando com 2 atacantes, né? Nesse outro formato, é o encaixe de jogo do Brasil com o Camarões jogando com 2 atacantes à frente. Você vê que o meio campo fica novamente encaixado ali, né? O Brasil pode até pensar em abrir mão do Fred se eles vierem com esse formato. Ah, mas como assim? Você vai ficar mais ofensivo, sendo que eles também eles vindo mais ofensivos, você vai sacar um volante? Sim, pelo encaixe do jogo. Se você notar aí, o Fabinho supra essa demanda ali da defesa, por isso que está circulado, para poder fazer 3-2 ali, né? Os 3 do Brasil com os 2 do Camarões. O Fabinho acaba tendo que afundar em vários momentos como um terceiro zagueiro para o Brasil ter sobra, né? E assim, o Fred vai acabar batendo com outro volante. Seja se jogar o camisa 18, o Ronga, ou se jogar o Goiê, o camisa 14, eles são volantes, né? São jogadores com característica mais de marcação. Então não teria necessidade de ser o Fred nessa função. Podia ser um jogador com uma característica mais ofensiva, né? Então, foi mais ou menos isso que eu preparei para vocês com relação ao pré-jogo, né? Essa análise aí dessa partida. É uma partida que eu vejo que o Brasil tem que tirar um bom proveito com relação à seleção do Camarões. O Brasil já está classificado, porém é necessário o Brasil ficar em primeiro lugar, no meu entendimento. Até por uma questão de confiança, né, da seleção brasileira. Eu vejo que o Tite cometeu erros na escalação do segundo jogo que acabou consertando durante a partida. Algumas coisas nessa escalação me causam estranheza, como eu citei, né? Poderia realmente ser um pouco diferente, poderia estar jogando o Bruno Guimarães de início, poderia dar oportunidade para o Everton Ribeiro, para o Pedro, mas existe o plano de jogo, né? E o segundo tempo da partida, hoje são 5 substituições que fazem no futebol. Então vamos contar aí que substituições certas seriam a entrada do Pedro, do Everton Ribeiro, atletas que ainda não atuaram na Copa do Mundo, né? E esse é um jogo para rodar o elenco, para dar chance para todos, mas é inevitável entrar algum atleta que jogou também, já teve sua titularidade na seleção, porque a gente está falando de 5 substituições. Pode o Tite abrir mão e fazer apenas 4? Não sei se é lógico isso perante, se você está perante a situação de jogo de você poupar atletas. Se você está querendo entrar como time alternativo, né, ou reserva, como pode se chamar, e você está poupando atleta, tá com esse intuito de poupar atletas, e ao mesmo tempo, no segundo tempo, você é obrigado a colocar alguns titulares, eu vejo que esse plano de jogo poderia ser pensado de maneira diferente, principalmente nessas posições que eu citei, né? O Gabriel Jesus já teve minutagem. Se for dar meio tempo para ele e para o Pedro, tô de acordo. Agora, o Everton Ribeiro podia iniciar no lugar do Fred, no meu entendimento, assim como o Bruno Guimarães, perdão. A minha preocupação de machucar atletas existe, mas isso pode acontecer até mesmo num treino, né? Mas o que fica uma pulga atrás da minha orelha é o fato de que o Rodrigo, talvez na cabeça do Tite, ainda seja um reserva, que senão ele colocaria o Paquetá a jogar, ou o Everton Ribeiro. Então parece que é uma maneira de dar mais confiança ainda para o Rodrigo, se é que é preciso disso, numa titularidade, porque eu vejo que o Brasil, com a volta do Neymar, deve se pensar muito em ter Rodrigo e Neymar jogando juntos. Isso sim seria de grande valor para a equipe da seleção brasileira e faria uma grande diferença tática, e foi um esquema que ainda não foi testado, mas que eu vejo que seria de grande valia. Valeu, rapaziada. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.